Fender Villa Alegretti, na DJT, e eu queria compartilhar algumas ideias sobre a minuta, porque não diz nada sobre testagem em massa para ter isolamento. Os jogadores de futebol, né, os profissionais da saúde, vários profissionais de diferentes áreas que voltaram, né, eles foram testados, né, e as pessoas são testadas ali, vamos dizer assim, em outros países, quando vão flexibilizar a parte educacional. Por que querem flexibilizar aqui sem fazer essa testagem? E a minuta também não diz nada sobre o caso de um aluno, ou alguns, ou um professor aparecer infectado, né, ou com sintomas, já que não vai ter teste, né? Como que vai fazer? Ele vai ficar isolado 15 dias e os demais, né, também serão obrigados a cumprir o isolamento? A minuta não diz nada sobre isso. Então, assim, é um grande genocídio querer voltar uma parte das crianças para a escola, porque muitas podem estar infectadas, os próprios professores podem estar infectados e ser assintomáticos e ajudar a espalhar. Se não tiver teste em massa de todos que forem entrar na escola para detectar e isolar, é um grande risco. Como o pesquisador apontou lá da FGV, né, o Massad, né, até 17 mil crianças podem morrer até o final do ano. Isso é um grande absurdo. Não podemos permitir. Olá! Esse vídeo tem o objetivo de ser uma síntese da reunião do Cresce Regional de São Mateus, Conselho dos Representantes dos Conselhos de Escola, que foi realizada no dia 20 de julho agora. A reunião do Cresce contou com a participação de 14 SEIs, 16 EMEIs, 24 EMEFs, um CIEJA e uma EMEFEM, totalizando 56 unidades representadas nessa reunião regional. Vou começar pelo fim, que é a conclusão, que o Cresce de São Mateus delibera pelo não retorno às aulas. E não é um simples não, nós não vamos retornar. Depois de 4 horas de reunião, com diversos pontos, cada escola teve a sua manifestação, o seu apontamento garantido nessa reunião. Nós chegamos à conclusão, assim como toda a rede tem feito ao longo de todas as lives dos webinars produzidos por SME, em conversa com o secretário de Educação, e há um consenso na rede, há um consenso dos profissionais de educação. Nós olhamos o protocolo de retorno às aulas e, desde a supervisão escolar até o quadro de apoio da educação, a comunidade escolar, pais, alunos, nós dizemos não é possível retornar, porque nós não damos conta de cumprir esse protocolo. Se nós voltarmos sem as garantias mínimas, esse protocolo vai ser apenas uma fachada. Nós estaremos assumindo um risco real, sabendo que as condições necessárias para cumprir esse protocolo não foram dadas. Ao longo das lives, muitos pontos foram levantados e muito foi falado, mas nós queremos saber do secretário quando é que a Secretaria de Educação vai assinar um protocolo de compromisso com a educação. Nós queremos prazos. É preciso que a comunidade, os pais, as mães, os estudantes saibam que nós temos problemas básicos, por exemplo, falta de pessoal. Com relação à medição, ao controle de fluxo de pessoas e tudo mais, é muito básico, nós não temos pessoas para fazer isso. O que nós chamamos de quadro de apoio, que são os agentes que cuidam da entrada, da saída, do fluxo escolar, nós estamos com um déficit enorme na rede. Então, basicamente, não é de hoje, é um concurso aberto que falta homologação e a chamada ainda, nós não temos nem pessoas. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, agravado por aqueles que pertencem ao grupo de risco. Então, os grandes anseios da maioria dos diretores é saber, diante dessa retomada, como que vai dar conta de controlar, de fiscalizar, de organizar a vida na escola, sendo que nem pessoas nós temos para fazer isso. Esse é o ponto inicial. Eu só quero passar por duas questões centrais. Uma do território que nós estamos, que foi
a tônica da nossa reunião, e uma que é uma questão geral da rede, que eu queria falar brevemente com vocês. A primeira é, há um discurso, e ele é verdade, que o secretário fala que já todo mundo já abriu, o comércio já está aberto, as academias já estão abertas, né, os shoppings, já está tudo aberto. Nós somos os únicos que não estamos. E eu queria dizer o seguinte, é verdade. Aparentemente a vida vai se retomando com as medidas sanitárias tentando ali ser minimamente garantidas. A questão que eu queria expor para o secretário é a seguinte, existe uma questão que é a especificidade da educação. No caso das academias, dos bares, dos shopping centers e de todos os estabelecimentos comerciais, existe, primeiramente, o próprio proprietário, ele observa o protocolo e, como foi muito caso de muitos bares e restaurantes, decidiram não abrir na data que a prefeitura estabeleceu, porque o proprietário tinha consciência de que não era possível atender ao protocolo exigido pela prefeitura. Ele não dava conta daquilo. Ou que não valia a pena, porque dada a questão da contratação, dada a questão da limitação de horários e tantos outros fatores, não era viável economicamente para o proprietário abrir seu estabelecimento. Isso é a especificidade do comércio. A especificidade da educação é a seguinte: a saúde produziu um documento com um protocolo, dizendo quais eram as questões mínimas para se abrir, né, permitir a abertura. Nós, como profissionais da educação, olhamos aquele protocolo e dizemos quem? Os professores, os supervisores escolares, os diretores de escolas. Olham o protocolo e diz: nós não temos condições de dar conta desse protocolo. Nós não temos infraestrutura suficiente para dar conta desse protocolo. Nós não temos pessoal, nós não temos materiais que deem conta desse grau de higienização e de controle e de todo o cuidado que temos que ter com as nossas crianças. Não há medo algum de nós assumirmos isso, senhor secretário. Nós não temos as condições da reabertura. E se é certo que nós estamos falando, a secretaria diz, mas nós estamos respeitando as condições da saúde. É verdade. Mas no caso de um estabelecimento comercial, se ele não cumpre aquilo que está previsto, acordado, junto à prefeitura, cabe o quê? As sanções e interdições do estabelecimento. E no caso das escolas, que não cumprirem um protocolo, serão penalizados os diretores, os mesmos diretores que estão falando que não tem como abrir e a prefeitura está obrigando a abrir? Esses diretores, esses gestores educacionais serão responsabilizados por uma coisa que a secretaria está assumindo a responsabilidade? Agora, é preciso dizer também sobre essa especificidade. No caso de academias, bares e outros lugares, enfim, serviços, o indivíduo adulto ele assume deliberadamente o risco ao contágio a que ele está exposto. Ele escolhe aquele ou este lugar. Ele analisa diante do seu parecer enquanto indivíduo adulto suficiente, responsável, e decide ir a um lugar. No caso de crianças e adolescentes, cabe ao Estado, à sociedade e à família a proteção integral, como diz a nossa Constituição, assegurar com absoluta prioridade o direito à vida. Essa é a especificidade da educação. Nós temos a responsabilidade à vida e esses gestores, esses supervisores escolares, eles não estão se furtando a essa responsabilidade e por isso que esta rede insistentemente, como quase uníssono som, tem dito: nós não reabriremos, nós não temos condições de reabrir, mediante todo esse quadro. E não bastasse todas as questões de especificidade e da nossa proteção à criança e adolescente, como está previsto no nosso ordenamento jurídico, há uma questão muito particular que nós estamos aqui na Direção Mateus, no distrito de Sapopemba, que hoje é o recorde, é o campeão do número de óbitos na cidade de São Paulo. Se é verdade
que há uma queda do número de internações, de óbitos e de contágios no geral, é também verdade que essa queda é desigual na cidade de São Paulo. Não é possível nós olharmos de ponta a ponta da cidade sem analisar as suas especificidades nos seus territórios. Até o dia 29 de junho, nós tínhamos acumulado no número total absoluto de óbitos 327 mortes confirmadas por Covid. Isso em Sapopemba, assumindo a liderança na cidade. Enquanto em bairros como Socorro, Morumbi e Anhanguera, distritos, esse número era de 40 óbitos nesses distritos. Ou seja, Sapopemba já acumulava no final de junho 8 vezes o número de óbitos dessas outras regiões de São Paulo. Então, se é verdade que há uma queda, essa queda não é igual em toda a cidade e no distrito de Sapopemba continuam morrendo pessoas. E nós queremos saber quais são as medidas que serão tomadas. As escolas serão fechadas, um bairro inteiro, um distrito inteiro permanecerá em quarentena caso seja dado esse contágio maior e amplo. Nós queremos saber, senhor secretário, vale a pena? A decisão do retorno às aulas não é fácil em lugar nenhum do mundo. A questão da contaminação de bebês e crianças também não é consenso médico. Muito ainda precisa se debater, se estudar, se averiguar. O secretário disse, de fato, o que tem se empreendido nos países que já retornaram é o que eles chamam de retorno pelas franjas, a educação infantil e os últimos anos por conta de exames pré-vestibulares. Mas a questão também é em que lugar nenhum nós temos o estado que nós temos no ranking mundial, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil. Então, por mais que adotemos medidas similares e com as melhores práticas internacionais, o que se passa é que nós estaríamos nos comparando a países que, além de ter executado com rigor o lockdown e depois medidas de monitoramento, de busca ativa de casos e diversas outras medidas, já tem o controle da pandemia, o que não é o caso nem do nosso estado de São Paulo. Então, cabe sim nós perguntarmos, se for vermos a exemplos, a Itália ainda não retornou, retornará em setembro. E diversas medidas de monitoramento, de contenção, a China, por exemplo, eles faziam tendas de descontaminação. Então é preciso sim dialogar, é preciso sim ouvir a rede. O parecer regional e o que tem sido a voz, pelo que nós temos visto nas outras regiões, com a produção de inúmeros documentos, inúmeros vídeos e nas próprias lives, é que nós concordamos com a saúde, concordamos com as medidas mínimas recomendadas pela saúde, lemos o protocolo emitido pela Secretaria de Educação e a Rede Municipal de São Paulo julga não ser possível o retorno às aulas sob essas condições reais a que nos encontramos em nossas escolas. É preciso lembrar que nós lidamos muito com números. Nós estamos vendo quedas, vendo gráficos, vendo média móvel, vendo platô, mas além de todas essas terminologias, além de tudo isso que sim é necessário para o enfrentamento da pandemia, sim é necessário para a tomada de medidas à altura, medidas de saúde pública e dos seus demais setores da administração pública, mas é preciso respeitar que foram, só em Sapopemba, até o final de junho, 327 histórias que foram encerradas.